Olá pessoal, vamos continuar aqui com as nossas dicas. Agora para Direito Internacional. Estou aqui vindo falar para vocês sobre basicamente alguns pontos que servem como norte para que vocês façam uma prova maravilhosa, tá certo? Então, uma dica importante que está aqui para vocês é a discussão sobre direitos humanos. Direitos humanos é um tema extremamente caro para nós, sobretudo nesse contexto, né, que nós estamos vivenciando. Há algumas constrições dos nossos direitos em favor de outros direitos. Né? A constrição da liberdade em favor da defesa da vida, em favor da defesa da saúde, em favor da liberdade no sentido maior, da promoção da nossa sociedade, da nossa civilização, dentro de uma perspectiva de solidariedade, né, de apoio mútuo, né, para a humanidade. Então essa ideia de humanidade é muito cara para nós. E dentro da perspectiva de nossa avaliação, ela vai estar inserida num contexto quando for tratar dos direitos humanos, que está alicerçado dentro de uma evolução histórica, né, como um direito extremamente importante, né. Esses direitos estão firmados nas normas internacionais, se amparam, né, no fundamento também de nossas constituições, a partir dos direitos e garantias fundamentais que, quando consolidados em tratados internacionais, têm status de direitos humanos, né, são definidos como direitos humanos, como já explicamos nas nossas aulas. E o sistema de efetivação desses direitos humanos dentro da contemporaneidade ganhou muita força com o advento da Organização das Nações Unidas, especialmente a perspectiva da criação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que se estabeleceu em 1948. E logo em seguida, né, essa declaração ela vem como elemento norteador, ela não tem força cogente, ela serve apenas para nortear, né? Mas com o PDS, o PDCP, né, o Pacto de Direitos Individuais e Políticos, e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, se estabeleceu, de 1966, se estabeleceu a efetivação, né, daqueles pactuantes, né, num plano mais coercitivo desses direitos. E sobre esse ponto é importante lembrar que o Brasil passa, com a nossa Constituição, a se apoiar, né, basicamente, desde os fundamentos até os princípios e as normas que se inserem dentro desse apoio ao direito internacional, com o artigo 4º e o artigo 5º também, dentro do enquadramento, né, no nosso ordenamento dessa norma que versa sobre direitos humanos, que os tratados, né, que versam sobre direitos humanos, eles têm status constitucional. E efetivamente, né, desde a emenda constitucional número 45, com a perspectiva de um amparo, né, as normas que versam sobre direitos humanos, elas ingressam no nosso ordenamento jurídico com status de norma supralegal. E com o artigo 5º, parágrafo 3º, a ideia de que, quando aprovada com quórum qualificado, né, por em 2 turnos, né, nos 2 turnos e por 3/5, né, ela passaria a ter status de emenda constitucional, estando assim dentro de uma hierarquia normativa muito importante para o nosso ordenamento jurídico em termos de hierarquia de normas, né? Então, basicamente, esses pontos são fundamentais, mas é bom destacar também a ideia de que os direitos humanos eles promovem a nossa dignidade, né? Eles se anteparam nesse fundamento da dignidade, estabelece aquela ideia que eu até levanto sempre, né? Que trazida pelo filósofo Immanuel Kant, que diz que o homem não é um mero meio, um objeto, uma coisa, né? Que tem um simples valor, mas o ser humano tem dignidade. Ele não é uma coisa, ele é um ser, ele possui uma finalidade, né? Ele possui um fim em si mesmo, não é um mero meio, um objeto. Então, basicamente, esses pontos são importantes. Um outro ponto importante é a ideia da Organização das Nações Unidas, né? Que qual a finalidade, a criação dessa organização, né? Desde a origem, né, do Estado, desde a construção dessa dinâmica cosmopolita, né, entre estados, né, lá com os gregos na antiguidade, vai se ter uma evolução dessa perspectiva de grupos internacionais, né, de comunidade internacional. Mas basicamente com a contemporaneidade isso se estabelece de uma forma mais
dinâmica e com um foco, né, de proteção à noção de soberania, que é uma noção que veio da modernidade. Então, nós temos que estabelecer esse primeiro momento, né, com a criação da Liga das Nações, que foi um embrião também da Organização das Nações Unidas, mas que tinha um norte bem específico para esse aspecto de proteção à soberania. Já com a criação da Organização das Nações Unidas, nós percebemos que se amplia esse raio e se busca, né, então, uma promoção não só da soberania, mas também a promoção da proteção aos direitos humanos, né? E sobretudo isso, né? Sobretudo a promoção da dignidade, da promoção dos direitos humanos, com a finalidade de alcançar a paz entre os povos, dos povos, a paz entre os povos e a efetivação também de uma sociedade mais justa, igualitária, né? Dirimir assim as desigualdades dos povos também. Então nós temos aí diversos princípios que foram citados ao longo, né, da nossa disciplina, que servem como elemento norteador também para essa perspectiva, né? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos já demonstra que alguns elementos dessa perspectiva em relação à finalidade da ONU, e a Carta da ONU mesmo, de 1945, já tem lá, né, e serve como elemento indicativo aí para que possamos responder questões que versam sobre essa missão, essa finalidade, essa perspectiva do que seria a Organização das Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas tem um papel extremamente importante. Ela hoje tem inclusive uma política, né? Desde março, Antônio Guterres, que é o secretário-geral, ele propôs a criação de um pacto em defesa da humanidade contra o Covid. Inclusive ele diz o seguinte: devemos reconhecer que o nosso verdadeiro inimigo é o vírus, é o Covid-19, e não os estados, não aquele que está ao lado. Então, basicamente, essa ideia é interessante. Outro ponto importante são os costumes internacionais, já falamos sobre isso, então vocês vão estudar mais um pouquinho, né? Outro ponto importante são as fontes, tá certo? Direito internacional, que vocês já sabem bem decoradinhas essas fontes, dando destaque aí a ideia de que os tratados, as convenções internacionais, eles têm estão dentro de um patamar especial, né? Vamos falar também a perspectiva da soberania, né? O que seria essa soberania, que foi a primeira aula, né, que nós falamos da importância da soberania e onde ela está na nossa Constituição como um fundamento, né, lá no artigo 1º da nossa Constituição. E basicamente também vamos falar sobre refugiados, tema importante, doloroso falar, sobretudo nesse contexto, né? Falar sobre a atuação, né, dos organismos internacionais, falar sobre como os refugiados eles têm proteção, né, no plano internacional. A última aula que nós tivemos, a penúltima, creio eu, nós falamos sobre isso, então é um tema extremamente importante que também pode estar caindo lá para nós. Outro tema também muito importante, tá certo? É a discussão sobre a perspectiva de como, né, como o direito internacional ele promove a igualdade. Como o direito internacional ele promove a igualdade. Esse tema também está dentro, inclusive, da discussão sobre direitos humanos, né, pessoal? E eu acho que nós temos que estar se apoiando aí para estudar. Então eu queria deixar aqui o recado, né, que basicamente são 5 questõezinhas, né, que vocês vão poder estar refletindo, né, no horário da aula, né, no nosso momento, e vocês vão poder construir com tranquilidade, né, com muita paz, com muita saúde, na próxima semana, com o apoio aqui do professor Leonardo, tá certo? Eu desejo muita saúde, muita paz, muita bênção para vocês e quero dizer que eu estou muito orgulhoso de todos por estarmos já chegando nessa reta final com uma grande conquista, né? Com um grande elemento de superação de todos nós. Muito obrigado, pessoal. Vocês são verdadeiros heróis, né? Resistentes, da resiliência, da temperança também, né? Os momentos aí difíceis, mas estamos aí, mais fortes e prontos para
mais uma jornada, tá certo? Um abração e bons estudos.